A gente fala agora sobre saúde, viu, gente? Porque recentemente nós falamos que o Hospital Auxiliadora está implantando novos serviços e agora chegou o momento da gente falar um pouquinho sobre o serviço de bucomaxilofacial. É isso mesmo. Estou recebendo aqui no nossos estúdios o Dr. Danilo Mazzocato. Ele está acompanhado da doutora Jaqueline Rassumi. São dentistas do Hospital Auxiliadora. São os nossos entrevistados do dia para a gente falar um pouquinho sobre esse serviço. Primeiro, eu quero agradecer a presença de vocês. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui. Muito bom dia. Bom dia. Vamos falar hoje, então, um pouquinho sobre a disfunção da articulação temporomandibular e quais são os principais sinais e sintomas associados a essa condição. Eu gostaria que vocês começassem falando um pouquinho sobre isso, mas também sobre esse serviço que foi implantado no hospital recentemente. Como que está a procura? Como que está o serviço? A procura está legal, principalmente desses pacientes que têm a disfunção temporomandibular, né? Então, a articulação temporomandibular é essa articulação que fica logo à frente do nosso ouvido, da nossa orelha, tá? Então, a disfunção dela significa que o paciente tem alguma desordem nessa articulação, né? O que isso leva de sinais e sintomas para o paciente? Dor na frente do ouvido, né? Estalo, estalido, parece que o paciente está mastigando e tem areia dentro do ouvido, né? Podendo levar até mesmo a zumbidos nessa região, né? Então, o paciente vai dormir à noite, ele fica ouvindo um barulhinho ali nessa região, né? Um zumbido que incomoda, né? Então, o paciente tem procurado muito a gente com a disfunção da articulação temporomandibular, as conhecidas DTMs. E tem como identificar, então, quando a pessoa tem esse problema? Tem. De que maneira? Tem sim. Muitos desses pacientes reclamam de dores na face, né? Muitas vezes eles acordam cansados, com uma dor de cabeça, sente dor nessas musculaturas aqui, essa região. Aí procura a gente, né? Falando, ó, doutor, eu tô com muita dor na face. Minha esposa ou meu esposo reclama que eu ranjo muitos dentes à noite. Então, eles geralmente procuram a gente por causa disso, de dores, né? E que alguém sempre avisa, ó, à noite você tá apertando muito os dentes, você tá rangendo muito. E quais são os principais fatores para isso? Geralmente, é o estresse crônico, né? Tá associado a fatores psicológicos e comportamentais. Então, psicológico, estresse crônico, ansiedade, depressão. Comportamentais, são vícios, manias. Mania de roer unha, morder tampinha de caneta, mascar chiclete, ficar durante o dia apertando os dentes, né? Sentindo essa musculatura trabalhar. Então, isso à noite acaba reproduzindo quando você também tá dormindo. Então, quer dizer, essa mania de você ficar apertando ou ficar jogando a mandíbula para todas as direções, à noite você acaba repetindo e fica o músculo o dia inteiro trabalhando, onde causa essas dores na face. Exato, é interessante reforçar que a posição de repouso nosso durante o dia, os dentes não se tocam. A nossa boca fica fechada, mas os dentes não se tocam. Então, às vezes, o paciente na correria, trabalhando bastante, né, nas suas funções do dia a dia, ele fica com os dentes cerrados e apertando. Isso dá uma sobrecarga muscular e até mesmo articular na frente do ouvido. E às vezes as pessoas acham que estão com outro problema, por exemplo, às vezes uma dor de cabeça. Ah, eu tô com dor de cabeça, tô com problema. E às vezes é por conta disso. Pode ser. Ou procura um otorrino por causa do zombido, pensa que é a labirintite, né, que tá atacada. E na verdade é alguma disfunção dessa articulação. Exato. Vamos falando agora um pouquinho sobre o bruxismo, né? Que está relacionado também a essas DTMs e quais são as possíveis consequências desse hábito para a articulação. Então, o bruxismo, ele é o ato de você ranger os dentes, né? É um nome estranho, né? O nome até é muito feio aí, né? Mas o bruxismo é um ato de você ranger os dentes, né? Então, o ato de você ranger os dentes, isso acontece durante a noite, né? No outro dia você acorda com o rosto, com a face cansada, né? E isso pode evoluir para um desgaste muito grande dos dentes, né? E dores na musculatura e na articulação temporomandibular. Exato. E de que forma o estresse emocional ele pode influenciar no surgimento ou no agravamento dessas doenças, desses problemas? O estresse emocional ele pode contribuir para que isso ocorra ou aumentar ainda mais. Então, é uma pessoa que está estressada ou está com algum problema, né?
perdeu algum ente querido, ou teve uma mudança, ou um término de algum relacionamento, tende a ficar mais tensa, com a musculatura mais tensa, ela não percebe que é de modo inconsciente, e isso agrava esse estado, né? O bruxismo não é uma doença, é um comportamento, né, que a pessoa tem, que ela reproduz durante o sono. Ou até mesmo acordado. Acordada, a pessoa tá tensa, ela fica como? O dente apertado. Mas só que ela não percebe porque é inconsciente. Aí muitas vezes a gente fala assim pro paciente, se policia durante o dia, vê que como você tá com esses dentes, se você tá apertando muito, no seu trabalho você tá estressado, é um trabalho mais agitado, vê como que você está. Aí muitos dos pacientes falam assim, realmente, eu tenho o costume de ficar o dia inteiro apertando os dentes. Ou realmente, eu tenho o costume de ficar o dia inteiro. Joga a mandíbula pro lado, joga pro outro e fica, entendeu? E geralmente tem uma idade que é mais comum isso ou não? Não tem idade? Qualquer pessoa pode ter? Hoje a gente tem observado que afeta muitas crianças. Criança com a dentição de dente de leite, né? Os pais reclamam, meu filho à noite arranja muito dente. Criança, a gente não pode tratar como a gente trata um adulto. Criança, o que a gente vai fazer? A higiene do sono dessa criança. Então, à noite, brincadeiras mais leves, diminuir o estímulo de tela, né? O que a gente vai fazer à noite para entreter a criança? Vamos ler uma história, assistir um desenho mais calmo, entendeu? Não deixar aquela criança muito agitada antes de dormir. Ou se fala assim, não, essa é uma criança muito agitada. Então, vamos aos meios naturais. Chás calmantes. Erva doce, cidreira, né? Essas coisas. Agora, do adulto, além de tudo isso, higiene do sono, é um tratamento multidisciplinar. Né? Exato, que eu até gostaria que você explicasse sobre a importância desse diagnóstico multidisciplinar para esse tratamento, como que funciona e quais os exames complementares são necessários para isso, para identificação. Isso, o tratamento em si ele é multidisciplinar, né? Então, nós vamos fazer a avaliação, né? Ver qual que é o diagnóstico. Então, pode ser uma DTM muscular, articular ou mista, né? Então, na maioria das vezes, ela é mista. O paciente tem dores musculares e dores articulares. Então, a gente vai fazer um tratamento nosso, odontológico, podendo ser com orientação, com medicações anti-inflamatórios, relaxantes musculares, analgésicos, laser de baixa potência, né, para modular o processo inflamatório, para diminuir o processo inflamatório local, placa mio-relaxante, se tiver indicação. Então, a gente pode indicar para um fisioterapeuta, fazer também o trabalho dele, né? Para um médico, psiquiatra, para o psicólogo. Então, o tratamento em si envolve uma gama maior de profissionais. Exato, eu ia te perguntar quais são as principais opções de tratamento das DTMs, né? E quais casos podem ser indicados? Então, as opções são essas que eu mencionei, né? Sempre trabalhando em uma equipe, tá? Procurando o melhor diagnóstico para o paciente. Não é apenas receber o paciente e fazer uma placa mio-relaxante, né? Lembrando que a placa mio-relaxante, ela não é um tratamento. Não é a cura. Não é a cura, na verdade. Ela faz parte do tratamento, mas ela não é a cura. Por quê? O objetivo da placa, ela é diminuir, dar um conforto para o paciente, não promovendo aí o desgaste dos dentes e diminuindo em si a tensão nessa região na frente do ouvido, que é a articulação temporomandibular. E é rápido para fazer a detecção, para detectar e para fazer o tratamento também, para resolver o problema? Sim, geralmente sim. É através de uma anamnésia, né, que a gente tem várias perguntas. Aí o paciente vai respondendo e a gente já vai indicando. E muitas vezes, na nossa área, né, o que a gente percebe é um desgaste dos dentes, né? Então, a pessoa tem aqueles dentes todos retinhos, ou os dentes, ela fala assim, doutor, tenho percebido que o meu dente está encurtando. Entendeu? Então, já é um sinal que essa pessoa é bruxista. Ou a língua, né? Ou a língua toda contornada, marcada pelos dentes, né? A gente chama de língua dentada, né? Marca todos os dentes na língua. Então, isso incomoda muito. A dor na face, né? Incomoda o paciente. A língua nem tanto ele sente, nem percebe. Quando você mostra, fala assim, você percebe que você tá com a língua marcada nos dentes, né? Que ele morde. Mas o fato de cerrar os dentes e ficar tenso, a língua vai empurrando nos dentes que vai marcando todos os dentes na língua. Lembrando que essa dor na região da face pode evoluir para uma enxaqueca, por exemplo. Então, o paciente às vezes procura um pronto atendimento com dor em face,
achando que é uma enxaqueca, mas na verdade é uma DTM, é um excesso da função mastigatória, né? Então, um excesso da musculatura que está em função o dia todo. Então, o dia todo ele está apertando. À noite ele vai dormir, o cérebro dele também continua fazendo o que ele fez o dia todo. Interessante isso, né? Por exemplo, a pessoa que tiver com esses sintomas que vocês estão falando, elas podem procurar o Hospital Auxiliadora hoje? Como que funciona? Elas podem ir direto lá no hospital? Sim, elas podem ir lá no ambulatório, onde a gente fica, né? Marcar uma consulta com a gente avalia e dá o diagnóstico para ela. Se é necessário, a gente encaminha para as outras especialidades, né? E muitas vezes a gente encaminha, trabalha em conjunto com a fisioterapia, o psicólogo em questão de terapia, né? Se é necessário, um psiquiatra para controle de medicações para ansiedade, para o estresse, para depressão, né? Então, ali a gente faz todo o tratamento. A recepção do paciente, né? O diagnóstico, inicia o tratamento com as orientações, as medicações, temos laser de baixa potência, fazemos a plaquinha miorrelaxante, tá? Em 3 a 5% dos casos são cirúrgicos, né? Às vezes precisa reposicionar o disco articular, então às vezes o paciente abre a boca e não consegue fechar. Então esse disco articular que fica interposto aqui na região da frente do ouvido, ele trava. Então às vezes de 3 a 5%, só a minoria dos casos, a gente precisa fazer o procedimento cirúrgico também. É rápido o procedimento cirúrgico ou não? Ele é complexo assim? Depende, é um procedimento caso. mais a nível hospitalar, né? A gente precisa internar o paciente e fazer a nível hospitalar. Mas é assim, a minoria dos casos, mas a gente faz também. Ali vocês oferecem o tratamento completo nessa área? Sim. Exatamente. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês ali, né? Como que tem sido, enfim, quais são os principais problemas que as pessoas vão em busca de solução. Exato. O nosso trabalho, então, é ali no Centro de Especialidade Médica do Hospital Auxiliadora. Então, nós decidimos trazer essa informação de hoje, porque muitos pacientes têm nos procurados com as DTMs, né? Então, ali, a gente consegue avaliar o paciente como um todo, né? A gente conversa com o paciente, vê o real problema. Na maioria das vezes, como a doutora Jaqueline já explicou, está envolvendo problemas psicológicos, comportamentais. Os pacientes estão cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais trabalhando mais. Então, de manhã à tarde, às vezes faz plantão à noite, no outro dia tá de novo. Mais estressadas, né? Exato. Tudo isso afeta. Crianças Exatamente. mais agitadas, né? Que muitas vezes a criança vai de manhã para a escola, chega em casa, almoça e já tem vários compromissos durante o dia, então elas estão hiperestimuladas, então chega à noite, esse hiperestímulo, essa tensão que a criança teve durante o dia acaba reproduzindo à noite no bruxismo, né? Que os pais muitas vezes relatam pra gente. Então é questão de equilíbrio, né? Sei que hoje a gente fala assim, não, hoje as crianças têm que ser estimuladas, não sei o quê. Mas só que tem que ter um equilíbrio, né? Porque acho que a criança tem que ser um pouco criança hoje e a gente tá deixando isso meio que de lado para as crianças, né? A gente cobra muito, estimula muito para que ficam super dotados. A gente esquece um pouco do lado emocional, do psicológico dessa criança. E que afeta também algumas áreas. Muito interessante isso, gente. Se você, né, está com desses problemas, enfim, criança ou adulto mesmo, entre em contato com o pessoal do Hospital Auxiliadora, é só chegar lá, né? O pessoal vai dar todas as coordenadas, o que é necessário, quais são os exames necessários, vocês vão atender os pacientes para entender melhor um pouquinho o que está acontecendo, né? Com certeza. Exato. Lembrando que os exames nós fazemos todos no Hospital Auxiliadora também, né? Então, se precisar fazer exame de ressonância magnética, nós fazemos, né? Ressonância a gente vai avaliar a musculatura, né? Os tecidos moles da face, né? Então, a gente faz no Hospital Auxiliadora. Se for preciso fazer tomografia, raio-x, então todos a gente faz ali no Hospital Auxiliadora mesmo. Não precisa se deslocar, né? Ah, tem que ir com o exame num dia, no outro dia. Não, ali mesmo já resolve então, tudo, a gente né? resolve tudo, né? Lembrando que é interessante o paciente, já que já comentou também, o paciente começar a fazer a higiene do sono. Começa a escurecer o dia, já começa a diminuir a luminosidade da casa, né? Diminui as telas, né? Interessante é não ter uma televisão dentro do quarto. Tá? Celular, então, celular nas mãos. Diminui o uso do celular, já vai apagando as luzes, né? O organismo já entendendo que é o momento dele se desligar e ir dormir. É um colchão legal, né? De 3 em 3 meses, gira esse colchão, vira ele, né? Às vezes o paciente tem o costume de dormir sempre no mesmo local ali, então o colchão já está até moldado, né? Isso influencia
nas dores na face, né? Um travesseiro numa posição correta, da altura do seu ombro, né? De modo que ele durma de lado e o pescoço não fica estirado ali a noite inteira, né? Senão no outro dia ele vai ter uma dor na cervical, que isso leva uma dor também em face. Que interessante, é um assunto muito bacana e tenho certeza que tem muitas pessoas que devem estar passando por isso e às vezes desconhecem, né? Até por falta de informação mesmo, de conhecimento. Por isso que é importante, se você estiver passando por isso, procure vocês, são especialistas nessa área, vocês dois, né? Exato. Nós somos, eu sou cirurgião bucomaxilo, especialista e doutor em implantes dentários. A Jaque é mestre em bucomaxilo, especialista em reabilitação, em próteses dentárias também. Vocês fazem todo esse tratamento dentário lá também, de implante, tudo no hospital? Tudo. Exato. Tudo lá no ambulatório. Tudo completo. É um consultório odontológico, né? Com a especialidade de bucomaxilo. A gente realiza toda a parte odontológica, desde os procedimentos mais simples, né? De uma limpeza e restauração, até o mais complexo, que é a nível hospitalar. Que legal, que é uma novidade, que não é muito, às vezes, comum, né? Por exemplo, aqui não tinha esse serviço e a partir desse ano passou a ter, né? E é interessante isso, porque vai acompanhar a tendência das grandes cidades, né? Você não precisa ir para fora para buscar um tratamento completo desse, né? Exatamente. Então, além de tudo isso, a gente faz o atendimento também dos pacientes com necessidades especiais. Então, alguns pacientes, eles não conseguem se sentar numa cadeira odontológica, né? Então, a gente avalia esse paciente, junto com a família, né? Pede alguns exames complementares, avalia o que for preciso ser feito. A gente, às vezes, precisa ir para um centro cirúrgico, fazer uma anestesia geral. E a gente aproveita essa anestesia para fazer todo o procedimento que tem que fazer em uma anestesia só. Que bom, isso é muito interessante você falar dessas pessoas com necessidades especiais, às vezes os autistas também. A gente já recebeu muitos relatos dos pais, porque tinha que levar para fora, para Campo Grande, porque aqui não tinha. E hoje tem esse serviço, vocês oferecem então também para essas pessoas, quem é autista, conforme o senhor já explicou aí, tem uma certa dificuldade, né? Tem todo um atendimento diferenciado para essas pessoas. Vocês atendem então também? A gente atende, né? Passa por uma consulta inicial, né? A pessoa e o responsável por essa pessoa, e a gente entra para ver qual a melhor conduta a se tomar para o tratamento. Que bom, que legal. Né, desse paciente. Também uma coisa muito legal, né? Eu não sei se muita gente sabe, a gente também trabalha na área do trauma. Acidentes de bicicleta, de moto, que teve fratura em faces. E como a gente está no mês de agosto, que também comemora o mês Agosto Lilás, que é contra a violência à mulher, né? A gente, semana passada, recebeu uma violência, teve uma agressão e a mulher, infelizmente, acabou fraturando a mandíbula. Então, atendemos também esses tipos de pacientes que chega via pronto atendimento, internamos e operamos. Olha, dando autoestima novamente para a pessoa, né? Porque a gente sabe quanto que isso afeta a autoestima, né? O sorriso, enfim. A preocupação, né? Exatamente. De deformidades. Com certeza. Que bom saber que vocês, né, estão aí atendendo, que o Hospital Auxiliadora tem essa novidade, tem esse tratamento, e a gente fica muito satisfeita, né, que aos poucos o hospital vem evoluindo cada vez mais, oferecendo novos atendimentos, novas cirurgias, procedimentos. Isso é muito bom. Então a gente reforça, se você, né, precisa de passar por um tratamento desse, tem dúvidas, é só entrar em contato com vocês lá no hospital. Sim, lá no ambulatório de especialidades, estamos localizados lá. Só entrar em contato e agendar uma consulta. Maravilha, obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Fique à vontade para as considerações finais. Gostaria de agradecer, então, ao Grupo RCN pela oportunidade e ao Hospital Auxiliadora. Então, estamos de portas abertas lá no ambulatório de especialidades médicas, de manhã e à tarde, em período integral. E à noite, nós também ficamos de sobreaviso. Então, caso aconteça alguma coisa, procure o hospital, o pronto atendimento do hospital. Os médicos, toda a equipe médica vai fazer o atendimento inicial e, se for o caso, a gente. Maravilha, obrigada, viu, gente, pela presença de vocês. Bom trabalho.